é assim que você relaciona, né? Teorias de gravitação com Professor Luiz, básica. Tá? Então, segundo dia do primeiro workshop de Física Teórica do Sudoeste da Bahia. Teorias de campo. Depois também a gente chama de a dualidade gravidade ou tem outros nomes também, tá? Mas em princípio essa é a ideia básica, tá? Beleza, então agora, dentro desse contexto, né, que a gente vai fazer é construir uma teoria gravitacional, tá? Aqui, e com isso a gente vai estudar algumas propriedades de uma teoria na fronteira, e essa teoria na fronteira vai ser uma teoria parecida com a aquecimento. Não vai tentar descrever aquecimento da gravidade, tem esse problema. Então, porque a gente vai tentar descrever uma teoria parecida com a aquecimento. E em que sentido a gente pode aproximar essa QCD, né, parecida com a QCD? Ou como a gente pode relacionar essa CFT com uma teoria parecida com a QCD? Você poderia imaginar o seguinte: você na fronteira tem uma teoria sem escala, sem massa, sem nada. Tá? Agora, se você deforma um pouco essa simetria conforme, você vai chegar a uma teoria que não é mais CFT. Tá? E essa teoria que não é mais CFT, né, tem umas propriedades muito parecidas com a QCD. Por isso que a gente chama esses modelos, né? Quando você quebra a simetria CVT, você pode aproximar com uma teoria tipo QCD. Tá? Então, o que a gente vai fazer é basicamente isso. Então, a gente vai quebrar essa simetria conforme, né, adicionando um acoplamento entre um campo escalar e a métrica, né? E com isso a gente vai tentar descrever algumas propriedades, como por exemplo, essa viscosidade shear e essa viscosidade pura de um plasma não conforme. Tá? Beleza. Agora, nesse tipo de problemas, para vocês calcularem essas propriedades de transporte, existem três abordagens. Tá? A primeira, né, é basicamente resolver as equações diferenciais que você vai obter no bulk, né, no lado gravitacional. Resolver essas equações diferenciais em um regime chamado regime hidrodinâmico. Aí você vai ter uma relação de dispersão, né, no lado gravitacional, e aí você vai do outro lado, né, a buscar a relação de dispersão que você pode ter em uma teoria de fluidos relativísticos. Né. Aí você compara a relação de dispersão e assim você pode extrair esses coeficientes de transporte aqui. Tá. Esses dois grupos aqui, né, pesquisadores são bem conhecidos nessa área de orografia. Né. Professor peruano Luiz Alex, na Universidade Federal do Ronco. Eles obtiveram os seguintes resultados, tá? Para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui a motivação, né? Por que a gente está estudando esse problema? em Cruz das Almas. Esse zeta aí é a viscosidade bulk. Esse zeta 1 aqui é uma função, que depois eu vou explicar mais detalhes sobre essa função, mas é basicamente avaliada em um lugar chamado horizonte de Bates. Né? E esse daqui é a entropia relacionada a essa região. E esse daqui é uma constante de integração que aparece nas equações diferenciais. Esse daqui é o resultado de Buxton. Agora, existe o resultado que foi obtido por Ennius, que é esse daqui. Se vocês comparam, é basicamente o mesmo resultado, excluindo essa constante. Né? Então, existe na literatura essa discrepância. Né? Existe uma prescrição para calcular a viscosidade Bulk, usando a fórmula de Kubo, e usando o fluido de gravidade. Né? O que acontece com essa viscosidade? Com esse coeficiente, com essa constante de integração. Então, a nossa ideia era tentar entender se, usando essa primeira abordagem, né, ou seja, resolvendo o problema do regime hidrodinâmico e comparando a relação de dispersão com as dos fluidos relativísticos, a gente precisa dessa constante de integração ou não? Ou seja, a gente pretende entender, né, por que essa discrepância nesses dois resultados. Tá? Essa é basicamente a motivação desse trabalho. Tá? Agora, qual é o modelo holográfico que a gente está usando? Que basicamente é esse aqui. É uma ação, que vocês veem aqui, em 5 dimensões, de uma métrica acoplada com um campo escalar φ, e esse campo escalar tem um potencial. Esse φ a gente chama de campo escalar de Dirac. Tá? Esse G aqui basicamente é a métrica, aqui é o escalar de Ricci. Esse MP e MC são as constantes, por exemplo, a massa de Planck, né? Porque isso daqui você pode combinar para definir uma constante, análogo a uma constante de gravitação. Né?
está relacionado a constante universal da gravitação do mundo. Então, mas em princípio, essa ação em 5 dimensões que a gente está usando. Tá? E as equações de movimento dessa ação, basicamente são essas duas aqui, as equações de Einstein e a equação de Klein-Gordon, né? Para esse campo escalar. Tá? Então, para resolver esse problema aqui, também existem 3 maneiras, né? Daqui a pouco vou mencionar. Porém, nesse tipo de problemas de peça de holográfica, o que a gente faz é considerar um ANSA, né, paramétrico. Esse daqui é o ANSA que tem a simetria SO3 preservada. Tá? Então, esse F vai ser a função no horizonte de eventos, que é 0 no horizonte de eventos. Né? Esse Z1 aqui apareceu, é o R factor, que a gente vai chamar. Tá? Então, esse Z1 é aquela expressão que apareceu na vez que você lembrou que eu observei. Tá? Então, esse daqui é o R factor, tá? Que a gente chama, o fator de forma. Esse C é a coordenada holográfica, né, que em princípio vai de 0. De 0 você tem na fronteira, né, desse espaço-tempo que a gente está estudando, onde você tem as teorias de campos, e no infinito, em princípio, você teria o pulo, ou a hora pessoal. Tá? Bom, agora, usando esse ANSA, nas equações de Einstein e Klein-Gordon, você obtém esse sistema de equações acopladas. Tá? Então, vejam, aqui temos um sistema de 3 equações diferenciais acopladas. Então, existem 3 maneiras de você resolver esse problema. Tá? A primeira é você propondo qual seria o perfil do campo escalar, ou seja, se você conhece a função φ, você pode substituir nesse sistema de equações, você pode calcular Z1 e F. Né? Z1 é o R fator e F é a função horizonte de eventos. Depois aí você pode reconstruir o potencial. Esse método se chama método de reconstrução do potencial. Então você vai postular o dímetro e aí você vai reconstruir o potencial. Tá? O outro método é quando você postula o R factor. O R factor você pode construir usando alguns ingredientes da fenomenologia. Igual, né? Você substitui nas equações de Einstein, você vai calcular o dímetro e você pode reconstruir o potencial. Então, de novo, né? Esse método é o método de reconstrução do potencial. E aí você resolve o sistema. Aí você vai calcular o R factor e o φ. Esse é o problema, esse terceiro problema, pelo geral, envolve resolução numérica, né, das equações de Einstein. Então, para resolver, né, esse problema, a gente está usando essa primeira abordagem, ou seja, o dílaton, ele vai ser postulado dessa forma, né, tem uma motivação fenomenológica, porque ele foi postulado nesse artigo aqui, que é um famoso artigo, né, em holografia. E a gente então está pegando esse perfil do dílaton, substituindo as funções de Einstein, resolvendo para o R factor e para a função horizonte de eventos. Com isso, você pode calcular a temperatura do buraco negro, que vai ser a mesma temperatura da teoria conforme, ou da teoria, né, molar da teoria de campos, e a entropia. Então, se você tem a temperatura, a entropia, você pode, aqui, né, figura, por exemplo, né? No caso da temperatura, vai ter 2 soluções: buracos negros grandes e buracos negros pequenos. A gente mostra, né, que essa região de buracos negros pequenos é instável, então a gente, pelo geral, só fica com essa solução, né, de buracos negros estáveis. Aí você pode calcular, por exemplo, a anomalia do traço, né? Se você compara com os resultados da rede, esses resultados são bem, pelo menos de maneira qualitativa, são parecidos. Né? Daí você pode calcular a velocidade do sonido, a velocidade do som. Aí você pode fazer, né, a termodinâmica usual. Só que o nosso interesse não foi esse, né? Porque essa análise foi realizada na literatura. O nosso interesse é esse, perturbar essa métrica e perturbar o campo escalar para tentar extrair aqueles coeficientes de transporte. Aí, se você faz essa teoria de perturbações, você vai ver que a métrica perturbada ela vai desacoplar. Né? As perturbações podem ser desacopladas em 3 grupos: setor de spin 2, setor TT, setor spin 1, vetorial, e setor spin 0, na escalar. E veja que aqui tem a flutuação do dílaton acoplada. Então, esse setor de spin 2 é fácil de resolver, né? Tranquilo. Aí você resolve esse aqui a equação de movimento, né? Em termos de equação invariante de Gauge. Aí você resolve no limite hidrodinâmico quando esse ômega e esse Q é muito menor do que 1, esse ômega está mais alto da temperatura e esse Q também. Aí você chega nessa solução e aí você aplica a condição de Dirichlet na fronteira e você não tem nenhuma relação de dispersão. Então aí você conclui que não existem soluções compatíveis com o regime hidrodinâmico.
Você faz o mesmo procedimento para o setor de estímulo, resolve a equação do regime hidrodinâmico, impõe condição rígida, aí você obtém uma relação de dispersão. Essa relação de dispersão, você compara com a relação de dispersão de fluido característico, né? Com a lei de dispersão, lidando com um problema bem complicado, porque as equações que estão lidando são muito compridas, são muito complexas. Tá? Porém, a gente conseguiu escrever em forma de equações diferenciais. Então, a gente conseguiu obter, por exemplo, a viscosidade Stier, que é um resultado compatível com a literatura, por exemplo, usando aquele método das fórmulas do Kuhn, e mudando o parâmetro de medida, então a gente viu o efeito nas frequências dos modos quase normais, né? Que a parte real aumenta e enquanto a parte imaginária vai diminuindo. Então, o problema central agora está em extrair a informação desse setor, né? Para poder extrair a justiça pública, né? Que é o objetivo. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria explicar. Tá? Obrigado. Perguntas? Tá. É uma pergunta bem geral. Professor Jorge. Está provado essa equivalência? Está provado exatamente a equivalência ADS? Sim. Está exatamente? Depois que o Madacena construiu em 97, né, já tem resultados que afirmam fortemente que essa correspondência é válida, essa dualidade. Não, mas não, acho que não tem uma demonstração matemática geral. Não. É o conjunto de cálculos dos dois lados onde tu consegue fazer e consegue comparar. Existe uma indicação. Várias, exatamente. Mas não existe uma prova Não, fechada. uma prova matemática do Até o momento continua sendo uma conjectura. Mas tudo vai se indicar, né? Tem muitos resultados que você consegue comparar e que eles batem de maneira exata. Não sei. E tanto assim que ele estendeu, né, para fluido de gravidade, tem a aplicação da matéria condensada, tem Várias. isopia hidrográfica, emaranhamento. Agora, o problema é que o pessoal da matemática pura, né, é difícil conseguir trabalhar nisso aí, porque eles consideram que o problema não está bem definido. Eles não consideram, assim, digamos, seria um teorema, né? Eles consideram que as hipóteses, o teorema e tal, sim, mas aí a gente já está pedindo para eles fazerem tudo, né? Fala, olha, a gente demonstra, quer dizer, demonstra não, tenta demonstrar. Sim, mas então, esse daqui, holografia, ele teve a motivação na DCT, mas a holografia em si, depois, ele se tornou uma hora, AET. Né? Então, assim, que esses modelos que a gente estuda, né, esses são 5 dimensões. A DCT é dimensão maior. Deixa eu fazer uma pergunta. Aquela parte que você falou das estruturas de Gauge, das equações de movimento, vocês fizeram isso. Vocês fizeram contagem de grau de liberdade? Então, quando você faz a TV perturbações aqui, né? Aqui você vai ter basicamente uma matriz de 5x. E aí você dá para separar em esses 3 setores. Então, Sim, mas em relação à simetria de Gauge, no modelo inteiro, vocês fizeram a contagem de grau de liberdade? Assim, eu acho que está perguntando daquelas combinações, né, dos Z's lá. Sim. desses 6 aqui? São combinações de variantes de Gauge, né? Sim. Sim, porque aqui na flutuação da métrica você tem todos esses componentes aqui. E eles vão se combinar. Vocês precisaram fixar o Gauge para poder... Sim. Eu fiz radial chama, né? Quando a componente HZC, que está relacionada à forma horária, só para facilitar. Então, aí a minha pergunta seria até que ponto que esse resultado de vocês é dependente dessa fixação? Se é uma fixação diferente? Na literatura, a escolha desse gauge facilita. Eu estou perguntando se é mais a título de sugestão de coisas interessantes a Talvez investigar, né? pelo menos eu vi assim, né? Em geral, o pessoal com as aplicações, Não, foi mostrado essas. Porque assim, tu tem propriedades de transformações de Gauge para todas essas quantidades. Sim. Aí você mostra que aquela combinação ela é invariante de Gauge. Isso é demonstrado. E se ela é invariante de Gauge, não importa qual Gauge que você use, né? Inclusive os japoneses, tem um grupo de japoneses, Kodama, Shibatsu,
que eles fizeram toda a teoria de perturbações de buracos negros de forma invariante por Lance Gage. Eles pegaram lá, já era uma coisa que eles faziam nos anos 70 de cosmologia, e no início dos anos 2000 eles trouxeram isso para aplicação em buracos negros, dimensões, N dimensões. Aí você consegue fazer todo o formalismo completamente invariante do Gage. Mas não foi o que ele usou, ele fez um Gage específico. Ele e a Nai, na verdade, a aluna do doutorado, é verdade. Ele é o orientador, a aluna do doutorado é o mesmo. Mas essas combinações E2 e Φ são variantes por transformações de Gage. Não, é que é buraco negro, né?